A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Devocional hoje em Ruth, capítulo 3. Eu tô muito feliz porque Ruth é um livro que eu gosto bastante, a história de Ruth, de Noemi, de Boaz. Eu gosto bastante dessa história, me mostra muito amor, lealdade. E hoje o Senhor me trouxe para trazer sobre o capítulo 3. Eu vou fazer a leitura dinâmica, eu vou estar lendo e conforme o Espírito Santo me guiar, eu vou parando para falar. Que diz assim, capítulo 3, verso 1. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deixar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Aqui, Ruth mostra obediência à sogra dela, né? Amor e obediência, e mostra o quanto ela confiava na sogra dela. Porque para fazer tudo conforme, falar com a sogra, eu vou fazer tudo conforme você me falou, é porque havia uma relação de confiança muito grande entre as duas. E ela sabia que o que sua sogra dizia era pro bem dela. Então ela fez tudo conforme a sogra orientou, né? E quando ele já tinha comido e bebido, levantou, descobriu os pés, né, de Boaz e se deitou ali no pé. Aqui a Ruth não dormiu, não teve relações com Boaz. Não teve. Eles vão ter no capítulo 4, a gente vai ver. E quando já estava tudo certo perante o povo, perante a todos, e eles sim, eram marido e mulher. Aí dormiram e Deus deu um filho a eles. Isso a gente vê acontecer no 4. Mas aqui no versículo 3, ela fez tudo conforme a sua sogra lhe disse. Ela deitar aos pés, ali descobrir os pés de Boaz, Ruth deitar aos pés de Boaz, mostrava submissão e mostrava que ela queria que ele fosse aquele quem ia ser o remidor, aquele que ia resgatar, que ia ajudar a família dela e queria que fosse o seu marido. Tanto que ele diz, vou continuar o versículo 8. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés, e disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva, estende pois tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Tá vendo? Ela deixa claro, você é o remidor, é você, né, quem vai nos salvar, eu e minha sogra. É você quem eu quero que seja o meu marido, em outras palavras. Mas aqui eles não tiveram nenhum ato sexual, nenhum relacionamento a mais do que esse de deitar aos pés. Esse deitar aos pés é submissão a ele. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Pois, após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Aqui Boaz está falando, olha, que boa ação você fez, porque você veio a mim. Você não foi um homem mais jovem, seja ele rico ou pobre, mas veio a mim. Que boa ação você fez, que última ação, né, maior de beneficência do que a primeira, que era, apesar da pobreza, né, de largar a terra dela, os pais dela, tudo, para seguir com a sogra, a quem ela amava, e ela queria ajudar. Ela fala no capítulo 1, aonde quer que morreres, eu morrerei.
Ruth, ela amava Noemi e as duas seguiram juntas. E Ruth, até o fim, agiu com lealdade para com Noemi, cuidando, zelando por Noemi. E no versículo 11: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Viu? Todo o povo, toda a cidade sabe que Ruth era mulher virtuosa. Virtuosa, na Bíblia, é uma mulher de Deus, uma mulher temente e obediente a Deus. Porém, agora é muito verdade que eu sou o seu remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Nossa, momento de tensão, né? Existe um remidor mais chegado do que Boaz. Então ele vai e corre para resolver tudo. Mas a gente vai ver isso, ó. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, tudo bem, e ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Aqui o Boaz, ele estava querendo proteger, como já era tarde da noite, Ruth era uma mulher virtuosa, era uma mulher de Deus. Haviam, né, durante o dia, os segadores, haviam casos de estupros. Tanto que ele falava, vai com as minhas empregadas, no capítulo 2, porque haviam casos de estupros. Então, ele falava para ir junto com as empregadas dele. Mas ele não queria que ela fosse tarde da noite para casa. Então, ele fala, olha, deita aqui e vai pela manhã. Foi um outro ato de cuidado de Boaz para com Noemi. Verso 14. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá cá o roupão que tens sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, ele as pôs em cima, então entrou na cidade. Aqui ele estava preocupado também com o que iriam falar, porque poderiam não compreender o que Ruth e Boaz estavam fazendo ali, poderiam interpretar mal, como hoje há pessoas que lendo essa passagem interpretam ela mal, como se Ruth tivesse deitado com Boaz. Então ele fala, olha, vai antes que alguém te veja, mas antes que ela fosse, a gente vê mais uma vez o cuidado de Boaz. Ele separa uma quantia de alimento, bota no roupão dela, né, e mediu 6 medidas de cevada e deu para que ela levasse para Noemi, para casa. 16. E veio a sua sogra, qual disse, como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vais vazia a tua sogra. Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E realmente ele não descansou. No capítulo 4, não é hoje, mas a gente vê que ele não descansa. Ele vai lá resolver tudo quanto ele havia falado que resolveria. E eu acho linda essa história, né? De lealdade, de amor, de cuidado. Existia uma lei chamada Lei do Levirato, que dava o direito do parente mais chegado, né, estar com a viúva para que tivesse descendência. E ela vai a Boaz, só que havia um parente mais chegado que Boaz, então ele vai resolver isso. Mas lá resolvendo, o parente mais chegado que Boaz não quis, porque ele temia diminuir a herança dele, porque aquele filho que nasceria de Ruth e do parente mais chegado, né, do seu esposo Elimeleque, seria descendente de Elimeleque, seria como filho de Elimeleque, o antigo marido de Ruth, e não como filho do próximo marido de Ruth, o parente mais chegado. E o outro parente mais chegado não quis, mas Boaz quis. E Deus deu. Deus deu um filho a Boaz e a Ruth, né? No caso, descendente de Elimeleque,
porque como, mesmo sendo de Boaz, pela lei do levirato era descendente de Elimeleque, filho de Elimeleque. E Ruth foi bisavó do rei Davi. Ruth, né, uma moabita, uma estrangeira, ela foi descendente do rei Davi, foi bisavó dele, porque Ruth gerou a Obed, que era o filho dela. Obed foi pai de Jessé, que por sua vez foi o pai do rei Davi. Ruth foi a bisavó do rei Davi. E a gente vê o quanto Deus trabalhou na vida daqueles que o servem e que temem a Deus. A história toda de Ruth, a gente vê o temor a Deus, tanto por parte de Noemi, quanto de Ruth e de Boaz. É uma linda história, eu recomendo a todos a leitura, e é tão curtinho esse livro, são apenas 4 capítulos. E Deus tem muito a nos ensinar com eles. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade do Senhor me trazer mais um dia aqui para trazer a mensagem dele. Eu espero que nós possamos aprender cada dia mais, não só com essa mensagem, com essa palavra desse dia, mas cada dia, né, que o Senhor venha nos ensinar mais, que Ele também venha, que o Espírito Santo venha me ensinar mais acerca dessa passagem, porque cada vez que eu leio o livro de Ruth, eu aprendo um pouquinho a mais e um pouquinho a mais do cuidado, do amor, né, do serviço, de você servir e amar ao próximo. E é isso. Se Deus quiser, amanhã estarei aqui com mais um devocional. Tchau!